ponto que nós achamos o mais importante para essa viagem acontecer. Um ponto. E bora lá pro vídeo. Bora para mais um vídeo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio, o famoso formigão. Isso, e nós viemos aqui hoje para falar sobre o planejamento. É a coisa mais importante. Sem planejamento não tem como, não tem estrada, não tem viagem. É o mais importante de toda a sua jornada na estrada. Planejamento. Tem que se planejar. E tem que fazer um ótimo planejamento. Então, nós vamos contar para vocês passo a passo do nosso planejamento. Como que a gente se planejou para ficar um ano na estrada. É isso aí. E o primeiro ponto de tudo que nós vamos falar para vocês é: faça o seu roteiro. Comece todo o seu planejamento pelo roteiro. E você vai linkar, primeira coisa, é colocar no papel tudo que vocês querem conhecer. Por exemplo, vocês vão fazer uma viagem de um ano, quais os lugares que vocês querem conhecer primeiro, de tudo, né? Daí linka, eu quero conhecer Jericoacoara, eu quero conhecer Lençóis Maranhenses, eu quero conhecer Bahia. Quero conhecer Pipa. Isso, Chapada Diamantina, vai colocando tudo. Morro de São Paulo. Nós, na verdade, quando nós pensamos em viajar, né? A gente não tinha nenhuma experiência. Nós encontramos um amigo, né? Que é até o Sandro. E ele tem um roteiro, então ele já deu um roteiro todo pronto pra gente. O roteiro dele tinha gasolina, tudo certinho. A gente pegou esse roteiro e fomos absorver, fomos entender o que é viver na estrada a partir de um roteiro. E isso fez muito bem pra gente, né? Porque quando nós colocamos os locais que a gente queria conhecer no Google Maps, deu um parâmetro muito legal pra gente. Porque eu não tinha ideias de direção. Eu achava que Jericoacoara ficava em Natal, mas Jericoacoara fica no Ceará. A gente queria ir no lugar, mas sabe quando você quer ir e você não tem noção de nada? Então era nós. Nós não tínhamos essa noção, nós não tínhamos vivência de nada. Então assim, o segundo passo foi pegar o Google Maps, né? Daí pelo Google Maps nós jogamos tudo aquilo que a gente queria conhecer, todas aquelas cidades e estados que a gente queria conhecer, a gente colocou lá. Daí a gente passou a identificar aquele local, aonde que ele ficava localizado naquela cidade, que aquela cidade era daquele estado. Foi aí que a gente começou a dar o formato do nosso sonho. O sonho começou a ficar desenhado. E depois nós tivemos a ideia, né, Formigão, de abrir o Google e jogar lá no Google quais são as cidades mais perigosas daquele estado. E daí a gente começou a linkar. Então, cada estado que a gente via que tinha uma cidade que era alta em periculosidade, a gente não passava por lá. Então, a gente tirou aquela cidade do nosso trajeto. Então, a gente tirou da nossa rota. E daí nós fomos para o nosso terceiro ponto. Foi a baixar os aplicativos de viagem, né? Nós baixamos esse aplicativo aqui, que é o iOverlander, em inglês, né? E ele fica contido ali todos os lugares que outros viajantes vão passando, vão falando que é bom, que é ponto seguro. Então vai ficando tudo ali armazenado. E daí você baixa e você tem acesso a esse conteúdo. Se você tiver uma determinada cidade, um lugar que você pode ficar tranquilo. Porém, volta um vídeo antes que a gente falou sobre essas seguranças, né? Sobre o que acontece ali nesse aplicativo. E agora vamos lá para o nosso quarto passo. É colocar tudo isso que você pegou, todos esses pontos de apoio, as cidades, e colocar lá no seu roteiro, né? Identificar eles e colocar também no Google Maps, porque daí quando você for fazer o seu trajeto, consegue chegar lá, né, Formigão? Consegue chegar lá com mais facilidade, você não precisa ficar procurando ali, porque muitas vezes você está no lugar, você está na estrada, acaba a internet, fica de difícil acesso à internet, mas daí você já tendo no seu roteiro os lugares aonde você vai chegar, fica mais fácil para você se comunicar na estrada. Agora vamos lá para o nosso quinto passo, né? O nosso quinto passo é: faça um orçamento com os valores dos gastos. Você colocar tudo dentro do seu orçamento, tudo. Todos os tipos de gastos dentro do seu orçamento. Igual, quando o Sandro ele deu o nosso planejamento, já estava lá, né? Quando ele fez o planejamento para nós, ele linkou os gastos de gasolina, que você consegue também abaixar aplicativos aí que dá mais ou menos uma margem, né, da quantidade de gasolina que você vai gastar. E daí, a partir disso, você deixa um montante a mais, né? Igual, por exemplo, a gente calcular a nossa alimentação como nós fizemos. Em casa, eu, o Antônio, né, e a nossa filha, nós somos em 3 em casa. Então, a gente gasta X. A gente sabe que na estrada nós iríamos ser em 2. Então, a gente sabe que a gente iria gastar um pouco menos. E daí foi assim que a gente fez a média, mais ou menos, de gastos de alimentação que a gente ia ter na estrada.
Foi uma previsão, mais ou menos. E daquela média, a gente sempre deixou algo a mais, uma quantidade a mais. Que a gente não queria passar por situações desconfortáveis de faltar alimento para a gente na estrada. Então, em tudo que você for ter na viagem de gastos, você prevê ali no seu planejamento. Você já faz o planejamento de tudo. Qual foi o nosso sexto passo? Então, visto tudo isso, fizemos aquele planejamento, colocamos tudo na ponta do lápis. Nós sentamos e falamos assim, agora vamos ter que juntar dinheiro. Construir nosso próprio motorhome. Isso, nosso Meter próprio a mão na motorhome massa. com as nossas mãos, porque a gente fosse pagar ia ficar muito caro, então a gente foi lá, a gente foi aprender no YouTube como constrói para conseguir o nosso sonho, porque a gente queria viver esse sonho, mas a gente não tinha dinheiro na conta para viver esse sonho. Como prega as coisas, como serra, como faz tudo, e foi o próprio YouTube que nos ensinou, a gente só gastou com os materiais, colocamos a mão na massa aí para construir isso tudo para a gente conseguir economizar mais. Não gastamos com roupa, foi um ano, gente, não compramos nada de roupa, né? A gente viveu com o que a gente tinha. A única coisa que a gente comprou foi a alimentação mesmo, pagamos nossas contas e o resto a gente guardava o dinheiro. Trabalhamos muito, né? Eu trabalhei, o Formigão trabalhou demais na oficina e fazia vários carros e tudo que a gente pegava, a gente guardava e fazia o nosso motorhome. E comprando só à vista, né? E comprando só à vista, só pagando à vista. Nada de fiado. Nada de fazer conta, porque também, gente, uma outra coisa que o Formigão falou aqui, que é essencial, é a gente não sair para a estrada com conta. Iríamos viajar, não iria estar entrando dinheiro. A gente já teria aquele montante de dinheiro, mas não iria estar entrando nada. Então, a gente viajar com conta só iria sair. Então, a gente não teve conta na nossa viagem. A gente foi para a estrada com o valor de 1 ano. A gente foi juntando, que foi pouco, não foi muito. Peguei a minha rescisão, né, do serviço, que também não foi muito. Juntamos esses dois e foi esse montante que a gente levou para a estrada. E agora vamos falar o 7º passo. Visto tudo isso, planeje seu carro. E daí nós começamos a planejar o nosso carro. Tudo que a gente iria querer ter no nosso motorhome, para a gente ter um conforto a mais, a gente colocou ali. Então a gente planejou, a gente iria querer ter geladeira, qual é o custo da geladeira, sabe? A gente foi colocando tudo isso no nosso plano para a gente tentar conseguir. Pessoal, e uma outra coisa também que nós fizemos foi pagar o nosso seguro. A gente pagou o nosso seguro do ano anterior, né, do carro. Do ano que a gente já tá viajando, a gente já saiu para a estrada com ele pago. Então isso, o planejamento faz você prever isso. Porque senão você tá lá na estrada e você tem que pagar um seguro, você tem que fazer alguma coisa, tem que pagar IPVA, tem que pagar um monte de coisa. E daí a gente já preveu. Tudo que a gente conseguiu pagar antes do carro, a gente já foi pagando. E uma outra coisa também foi a manutenção. Como nós compramos o nosso carro, então nós escolhemos um carro de pouco uso, a única dona do nosso carro. Então a gente escolheu um carro bom, né? E quando a gente comprou a Doblô, muitas pessoas falavam o quê? Ah, vocês pegaram um carro gastão, um carro que bebe muito, um carro que quebra muito na estrada. A gente pegou de única dona, foi um carro que estava ali muito conservado. Porém, ele precisou de algumas manutenções, que isso a gente fez antes de cair na estrada. A gente saiu para a estrada, gente, a gente já saiu com o carro sabendo que ele não ia dar problema. E agora nós vamos falar o nosso 8º passo, que é visite um banco. Nossa, mas por que visitar um banco, né? Gente, é muito importante dentro de vocês colocarem isso no planejamento de vocês. Converse com o seu gerente. Porque na verdade é o gerente que vai falar para você, que vai dar dicas de segurança, como que você pode fazer ali com o seu dinheiro. A gente recebeu dicas de segurança fantásticas. Muitas vezes a gente vai pagar com o Pix, então a gente foi muito bem orientado aí para estar na estrada. Então, uma dica muito importante, converse aí com o seu gerente. E a 9ª dica, tire um tempinho para ir conviver com os viajantes. Nós tivemos a ideia de viver esse estilo de vida. A gente nunca tinha tido contato pessoal ali com os viajantes, né? Convivido com as pessoas. Com os viajantes. A gente decidiu, vamos viver isso, realmente ver se a gente gosta de tudo isso. Então, uma dica importante, antes até mesmo de comprar um carro. Aí no caso a gente viajou 30 dias, eu fechei a oficina, você pegou as férias, viajamos 30 dias, fomos para Pernambuco, viajamos, gostamos, bronzeamos na estrada, entendeu? Fizemos comida na estrada, entendeu? A gente viu que era possível viajar gastando pouco, então a gente aderiu a esse
movimento. É verdade. E foi fundamental, sabe, esses 30 dias. Depois, esse foi o primeiro passo, né? O primeiro passo, que a gente tinha uma export na época e a gente fez isso. E daí, o primeiro passo feito, daí pronto. A gente já sentou e falou, agora vamos, isso mesmo que a gente quer. E daí eu já pedi a conta do meu serviço um ano antes de ver para conseguir fazer tudo isso no ano depois. E daí até que chegamos aí nesse 9º item, que daí a gente foi sim, campings, encontros aí de Doblo Home que a gente participou. E foi lá que a gente conheceu o Sandro e montou aí o nosso roteiro, que foi de grande valia pra gente. A gente viu de perto os modelos de doblô, né, pra gente fazer, porque às vezes sempre tem um viajante que tem uma coisinha ou outra, e é legal você avaliar pra ver se aquilo se encaixa no seu plano. A gente foi muito legal, a gente viu coisas assim extraordinárias que a gente nem tinha pensado e que também nem tá no YouTube também. Considere trabalhar na estrada, considere levar algo aí pra que você possa ter algo, uma renda a mais na estrada. Ele levou a politriz, né? Levou a politriz, levou massa de polir. Veio pacote de algodão pra polir. Ele falou, ó, sei fazer isso, é o meu trabalho, é o que eu faço, vou levar, porque é uma coisa que não ocupa muito espaço também dentro da Doblô e dá pra gente levar. E a gente levou, mas a gente sabia se isso ia dar certo ou não, não, mas a gente preveu no nosso planejamento. E foi uma coisa que deu certo. Tem que se jogar, se jogue. É isso aí, faz acontecer. Tem gente que a gente encontrou que trabalha com TI, trabalha como home office, trabalha vendendo bombom, trabalha vendendo artesanato, brigadeiro, que vende palhoça, uma bolachinha com doce. Então a gente viu várias coisas, que as pessoas têm várias criatividades aí na estrada. Então veja o seu e coloque ali no seu planejamento. Por mais que você... até pano de prato a gente viu pessoas vendendo na estrada. Mas isso são coisas que a gente não vai se adentrar muito, porque a gente não viveu essas experiências. A experiência que a gente viveu foi essa. Inclusive, se vocês quiserem fazer, é coisa que dá certo na estrada. Trabalhar aí nas oficinas e oferecer aí o seu serviço. Dá muito... Foi uma coisa que a gente fez. Você pode pegar a sua politriz, na viagem, polir carro, polir farol de carro, entendeu? Dá para fazer vários trabalhos. E foi isso que a gente fez, deu muito certo, é uma coisa que dá muito certo. Pessoal, esperamos aí que vocês estejam gostando aí desse planejamento, e depois de todo esse planejamento feito, a gente já sabe mais ou menos, né, mais para mais do que para menos, do montante que a gente vai gastar na estrada. Então a gente identificou ali, que a gente já tinha identificado aí os 17 mil, jogamos aí um montante a mais de todo esse planejamento que vocês fizerem, vai ficar muito mais fácil para você saber o que você vai gastar na estrada, quais vai ser o seu custo na estrada. Por isso que a gente acha que todo planejamento é muito importante. Às vezes pode ser que as pessoas falam, nossa, mas isso é óbvio de que quem está na estrada fazer. Só que nós não sabemos de muitas coisas do que a gente falou para vocês. Então o nosso objetivo é realmente incentivar, passar a nossa vivência para que alguém possa usufruir, para que alguém possa aprender, para que alguém possa fazer e fazer melhor e transformar. E a gente quer saber também de vocês. Pensar no próximo, né? Pensar no próximo, é isso aí. E agora fica muito mais fácil da gente falar para vocês qual foi o nosso real gasto durante esse 1 ano na estrada. E vamos começar aí pelo combustível. A gente tava fazendo com a Doblô, Frex, 12 km com 1 litro. A gente só rodava só na gasolina. E nós rodamos quanto mesmo? 17 mil quilômetros. E agora vamos já falar para vocês quantos gastamos durante 1 ano de gasolina. Foi R$9.380. E aí, o que vocês acharam? Foi muito alto? Foi muito pouco? Dicas para vocês de economia. Evitem andar longas distâncias. Mais ficamos parados, mais economizamos. Nós conhecemos lugares também, né? Quanto mais você para, você conhece mais lugares. Procurar abastecer em postos confiáveis e andar com o tanque sempre cheio. E agora vamos falar da nossa alimentação para vocês. Quantos nós gastamos por ano na nossa alimentação? R$6.410. E R$10. R$10 e aí, por ano. Gente? Por ano. Vocês acharam que foi muito? Gastamos pouco, hein? Eu acho que gastamos pouco. Vê aí, o que vocês acham? Vê o que vocês acham ano. E comente aqui com a gente. E comemos bem, hein? Comi mistura todo dia, ovo, Mas saladinha. espera aí um pouquinho. Sei que eles estão achando que seja pouco. A gente vai explicar. Nós fazíamos compra por mês no atacadão, mercados grandes, para fazer a compra de forma econômica e barata. E às vezes sobrava também de um mês para o outro. Então a gente não precisava de fazer aquele volume de compra. Mas esse foi o nosso gasto, tá bom? Faça a sua própria comida, que foi o que ajudou bastante a gente também. Um restaurante hoje, para eu me alimentar e o Antônio, dá R$60 mais ou menos por pessoa. A gente pode falar em 90% a gente cozinhou e 10% a gente usou aí como restaurante. Você fazendo sua própria comida, você se alimenta bem, uma alimentação boa, né? Saudável. É verdade. Isso aí.
mas mesmo cozinhando. E um outro item aí que a gente vai linkar para vocês é o gás de cozinha. Estamos R$ 190 por gás P5. Dependendo de onde você estiver no Nordeste, não tem, né? A gente não acha. Se vocês puderem, tem condições de colocar um P13 no carro, optem pelo P13 do que o P5, ou do que o P8 também, porque também é difícil de se achar em determinados pontos aí do Brasil. Andem com aquele fogãozinho da Nautic que tinha, né, para cozinhar, e também a gente saímos com espiriteira também, para fazer a nossa alimentação. Gente, se esse assunto já está interessando vocês, deixem um like aí, se inscrevam no nosso canal. Pessoal, e agora o nosso outro item que a gente quer colocar aqui para vocês foi campings e estacionamento. Gastamos R$ 580. Foi 90% no carro e a gente usou aí uns 10% aí de camping e de estacionamento. Quanto que a gente gastou de manutenção? Nós gastamos R$ 1.642. Então nós gastamos com o quê? Óleo. Trocamos 2 pivôs na estrada. Isso, trocamos o pivô na estrada. O escapamento a gente trocou na estrada também. O alarme. E a dica de economia, na verdade, é você fazer uma revisão antes. E agora, uma pergunta que vocês sempre perguntam pra gente: quantos que vocês gastaram de pedágio? Nós gastamos aí cerca em torno de R$ 320 durante todo esse um ano que a gente passou. Pessoal, e agora vamos falar para vocês o nosso gasto total de um ano com esses gastos essenciais, né? Em torno de R$ 19.879. E aí, vocês gostaram? Como que é o planejamento de vocês? Vocês já foram para a estrada? Como que vocês se planejaram para ir para a estrada? Conte aqui pra gente o que a gente não falou. Talvez você consiga também dar dica para outras pessoas também poder usufruir e aprender. Isso aí. E a gente também quer aprender, viu, gente? Então, se teve coisas aqui que a gente falou que de repente vocês fariam diferente também, comente aqui com a gente, tá bom? Fala então aí, é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curta, comenta, compartilhe, converse com a gente. Se inscreva no canal. Isso. E contem pra gente, a gente quer saber muito como que é o planejamento de vocês. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Grande beijo no coração de todos. E não percam o próximo vídeo, hein? Não percam o próximo vídeo que tem muito mais assunto da estrada aí pra vocês. Tchau, tchau.